E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Rivaldo Tiskoski. Falei certo, né, seu Rivaldo? Certíssimo. Tudo certo. Que é economista, essa história é muito boa, e pecuarista aqui na região de Londrina. E esse episódio nós estamos gravando diretamente aqui, ó, na Solução Agropecuária, que é do meu amigo Coit. Eu falei assim, né, seu Rivaldo? Quero gravar numa loja, cara. Aí eu falei, e aí, Coito, pode gravar aí? Ele falou, não, pode vir. Aí nós bagunçamos tudo aqui, fizemos escambau aqui. Ele não vai querer mais que nós gravamos aqui mais. Mas não problema não, o serviço já tá feito. Seu Rivaldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Perfeito, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, trocar uma ideia. A gente se conhece de outras conversas diferentes, mas aqui de uma maneira mais profissional, digamos, né? É isso aí. Mas estamos aqui, vamos bater um papo muito legal. É isso aí. Eu conheci o seu Rivaldo uns 2 anos atrás, né, seu Rivaldo? A gente tomando uma com o Coit. Exatamente. Falei, cara, aí tem uma história legal. Aí a hora que eu dei a oportunidade de vir aqui em Londrina, eu falei, não, nós vamos contar essa história aqui e vocês já vão ver aí como é que tá. Pra você que tá aí ouvindo ou assistindo, você já sabe que na Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui, ó, tá só o filé. Firme agora, porque nós já estamos de volta num frio lascado. Estamos aqui de volta com o seu Rivaldo. Seu Rivaldo, pra gente começar essa resenha aqui, que nós começamos 2 anos atrás, naquele botequinho, tomando uma, comendo uma carninha, eu lembro até hoje. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Ô Paulo, eu sou, como você falou, eu sou economista, sou catarinense, mas estou aqui em Londrina já há uns 30 anos e trabalhei por muitos anos na indústria cerâmica. Uhum. Trabalhei 30 anos na indústria cerâmica e também dentro dessa indústria num outro ramo que era a indústria química da construção civil para assentamento de cerâmica. Fazer o assentamento da cerâmica, fazer pisos monolíticos industriais. E por muito tempo eu fiquei também administrando uma indústria, uma fábrica de cerâmica aqui em Londrina. Então, toda a experiência no conceito da indústria, durante mais de 40 anos, eu já adquiri. Uhum. E nessa empresa de química da indústria da construção civil, era uma joint venture com uma empresa americana. Uhum. Então, era uma empresa brasileira, uma empresa americana chamada Leite Crito International, uma empresa americana, e aí me chamou para ser o diretor da América Latina dessa empresa. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar do México até o Chile, cuidando de toda a América Latina, inclusive Brasil, sendo uma empresa americana. E eu fui conselheiro do setor dessa mesma empresa, mas na região da Europa e da Ásia também. E aí por mais de 30 anos viajando praticamente o mundo inteiro. Isso foi uma grande oportunidade, uma coisa fantástica, né? Tive a oportunidade de conhecer vários países, vários clientes, várias culturas diferentes, várias formas de se relacionar de uma maneira muito diferente. Mas também, como tudo na vida, tem um limite, né? Sim. E aí chegou um período que eu dormia às vezes 2 ou 3 noites por semana dentro do avião. Porque era de um país para outro, saindo sempre daqui do Brasil. E isso fez com que a saúde começasse a reclamar. Como o médico me falou, o copo encheu. Encheu e transbordou. E aí, por orientação médica, eu comecei a reduzir o ritmo para poder cuidar mais da minha saúde. O senhor ficou o quê? 40 anos nesse batidão? 42 anos. Rapaz, 42 anos, começando aqui. Mas assim, quando a gente faz uma coisa que gosta... Sim, é verdade. E tem um outro detalhe, que todo o fato de que a minha saúde começou a reclamar é porque eu sou muito ansioso.
Uhum. E no mundo empresarial, a ansiedade ela é extremamente valorizada. Porque se você quer que alguém dê conta de uma tarefa, cumpra as normas e chegue nos objetivos que você tem estabelecido, coloque na mão de um ansioso. Diz que quando você quer fazer alguma coisa, você coloca na mão de quem não tem tempo. Exatamente. Né? Porque o cara vai arranjar um tempo para fazer. Exatamente, exatamente. E era assim, era uma empresa muito boa, uma empresa com uma visão de vanguarda muito boa, e tinha oportunidade de trabalhar no mundo inteiro. Cada vez aparecia um fator, uma oportunidade nova. Sim. E aí eu consegui fazer esse trabalho durante todos esses anos. Mas, como eu te falei, a saúde começa a bater. Grita, né? E aí, nos últimos 10 anos, a família da minha esposa é do ramo da agropecuária. Uhum. Então, o meu sogro tinha 2 fazendas. E a gente ia muito nas fazendas, mas eu ia para passar férias, andar a cavalo, ajudar na lida com gado. Mas eu tinha em mente uma questão de gestão. Então eu olhava o que o meu falecido sogro fazia, dentro daquela ideia de gestão dele até então. Sim. E eu costumo falar sem demagogia, sem demérito, que com o meu sogro eu aprendi tudo o que nós não devemos fazer. Eu lembro muito bem do senhor falando isso na nossa conversa. Que é isso, né, cara? Exatamente, exatamente. E aí, assim, o dia que eu pudesse ter uma oportunidade dessa forma como eu tenho hoje, de ter a minha própria propriedade, que eu pudesse colocar em prática toda uma série de administrações ou gestão que eu não tinha até então. Sim. Exatamente. E que muitas vezes... advém de uma bagagem que o senhor teve em 42 anos trabalhando numa empresa multinacional, né? Exatamente, exatamente. E aí, hoje eu posso ter a oportunidade bem clara de separar o que é o segmento do mercado chamado pecuária, né? A agro mais a pecuária em si, e como era a gestão de uma indústria. E comparar os dois e agora perceber que não é que um setor está na frente ou atrás do outro, mas são setores diferentes. Se convergem em muita coisa. Uhum. Mas hoje eu estou tendo a oportunidade de ver que na indústria tem muita coisa que a gente pode trazer para implantar na pecuária. Legal, legal. Eu quero voltar um pouco ali atrás, sabe? Porque assim, o senhor já colocou algumas características importantes para alguém alcançar um cargo de liderança como o senhor alcançou lá atrás, né? E aqui no podcast, muitas pessoas que trabalham em multinacionais, né, de empresas do agronegócio e tal, e que almejam, né, de alguma maneira também chegar a cargos de liderança. Quais foram, sei lá, 2, 3, quando o senhor achar que é importante, momentos ou decisões que você considera como sendo pontos de virada na sua carreira que te fizeram chegar em cargos tão importantes de liderança assim? Perfeito. Nessa empresa, a gente tinha um programa de identificação de novos talentos. E eu pude ter a oportunidade de trabalhar com essa área de novos talentos, porque eu sempre tive uma identificação muito grande com pessoas. Uhum. Então, para mim, era mais fácil. Nesse trabalho, nos últimos 10 anos, eu trabalhei muito com compra e venda de empresas. E hoje eu posso afirmar tranquilamente que comprar uma empresa, fazer um valuation, identificar quanto que aquela empresa vale, quanto que ela fatura, quanto que ela tem de lucro, é muito fácil. Tem vários mecanismos que a gente identifica isso. A questão principal de uma empresa, depois dela ser vendida ou comprada, é o after. O que você vai fazer depois? Porque aí você vai integrar empresas, é integrar pessoas. Sim. Uma empresa, seja ela de qualquer ramo, ela é só o que é pelas pessoas que tem lá dentro. Uhum. E aí a gente tinha que necessariamente identificar quais eram os melhores talentos para tocar o negócio a partir de então. E a gestão de pessoas, todo mundo fala isso, é uma coisa muito difícil hoje. Sim. E não é hoje. Hoje os talentos são diferentes, mas sempre foi difícil. Sim. Mas se a gente tem uma identificação com pessoas,
é muito bom, é muito gostoso trabalhar com pessoas. Então, a gente fazia esse programa em etapas. O primeiro de tudo é identificar talentos. Como é que vocês conseguem se diferenciar dentre os outros quando você está numa linha com várias pessoas? Você tem que ser aquilo que você é. E é muito difícil a pessoa saber como que ela é, quem que ela é. Quais são os pontos positivos que eu tenho e quais são os pontos não positivos. Identificá-los dentro do local onde eu estou. O local ou a interação onde eu estou com outras pessoas vai fazer com que a gente se identifique. Depois de se identificar, você tem que se colocar à disposição. Porque hoje em dia é muito fácil a gente trabalhar em cima daquilo que está sendo projetado para a gente. Mas é muito pouco, a gente tem que se colocar à disposição para fazer coisas novas. A gente só vai aprender quando fizer. E aí, quando você se coloca à disposição e começa a fazer, você começa a ser visado, você começa a ser identificado, você começa a ser identificado como alguém que faz diferente a mesma coisa e com resultados melhores. Num terceiro momento, como o mercado ele é muito deficitário de líderes, as pessoas começam a pensar. Uhum. E a empresa, como qualquer tipo de empresa, sempre está muito à procura desses pequenos ou novos líderes e começa a fazer investimentos. Mas, como os recursos são muito escassos, eles têm que acertar no investimento. Então, a pessoa se coloca à disposição para poder fazer investimento. Aí tem que se dedicar, tem que colocar muito mais tempo do que a gente tem e tem que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Se a gente escolher se colocar à disposição para crescer, alguém vai identificar e vai começar a dar uma experiência e fazer um investimento na pessoa, na experiência. E, por último, a partir do momento que tem isso tudo, as pessoas começam a exercer um trabalho que é muito difícil, que é a delegação. Quando você começa a ter um papel preponderante no teu negócio, você precisa delegar, porque você começa a ter o poder de fazer decisões próprias. Sim. Aí você começa a ter uma responsabilidade individual. E eu passei por todas essas experiências, e eu identificava cada um desses pontos e mostrava que eu podia mais, eu gostava mais, eu queria mais. Uhum. E também, eu acho que o ponto fundamental, quem gosta de pessoas tem que poder identificar as coisas melhores para poder falar, mas o mundo, a gente já sabe, né? Tem uma boca e dois ouvidos, né? Então você tem que ouvir, você tem que participar. Esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui é um tipo de coisa que as pessoas têm que procurar ouvir, compartilhar aquilo que tem, mas ouvir. É isso aí. Sempre tem muitas pessoas que gostam de ajudar a gente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que essa questão que o senhor comentou é muito interessante, porque assim, existe aquela máxima, né? Sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Exatamente. Sempre. Exatamente. E é verdade. Porque se colocar à disposição, fazer uma entrega diferente, fazer a mais, né? Você me pediu X, eu fiz X, Y, Z, e aquela coisa de você surpreender, né? Exatamente. Vamos dizer assim, não precisa ser um negócio escrachado, né? É fazer aquilo que é o certo. Exatamente. Que dá resultado, porque as pessoas estão mesmo enxergando. Então, né, e o outro eu posso compartilhar hoje. Eu tenho 2 filhos que moram e trabalham em São Paulo, e os 2 são dessa geração Z. Uhum. Então, minha filha tem 25 anos, o meu filho 23. E os 2 discutem muito comigo a questão do trabalho home office. Uhum. Que hoje, diferentemente da nossa época, hoje um dos pontos principais é você ter mais opção de tempo por lazer, poder fazer um home office, poder a empresa ter uma academia que possa fazer uma ginástica, enfim, tentar equilibrar um modelo de vida. Desde que isso não descambe para um lado que você comece a desagradar a tua função de trabalho. Sim. Então, a minha filha sempre diz que o principal é a entrega. Se eu entrego para a empresa, eu estou cumprindo a minha função. Se é home office ou trabalho real, pode ser. Mas isso que você acabou de falar, eu acho que somente o entregar é pouco.
Exatamente. É pouco. Você tem que fazer algo mais para aprender mais. E no local onde eu trabalho, seja numa empresa de qualquer motivo, ou se, inclusive, eu seja um empreendedor, um proprietário, um dono, não dá mais para fazer somente aquilo que a gente acha que tem que entregar. Tem que fazer mais. E tem que ir fazendo mais, tem que ter oportunidade de aprender mais. A gente tem um conceito hoje de meio que se equilibrar, que está tudo muito bem, mas as oportunidades aparecem. Se a gente tiver um pouquinho de olho aberto, a gente consegue pegar essas oportunidades. O senhor falou uma coisa muito interessante sobre pessoas, né? Grandes líderes que eu conheci e líderes que eu não conheci, mas eu li livros, biografias e tal, praticamente todos eles contam e trazem essa questão de gostar de gente, né? Nem todo mundo tem essa habilidade, né, cara? E tá tudo bem também, né? Porque não são todos que vão ser gestores, né? Eu costumo dizer que às vezes você ganha você perde um ótimo coordenador e ganha um péssimo gestor. Exatamente. Né? Porque às vezes o cara não tem o trato com as pessoas e tal. Mas dentro desse contexto que o senhor conviveu assim, quais foram os principais desafios que você encontrou nessa questão, assim? Eu acho que são várias formas ou várias fontes que a gente pode identificar o conceito de pessoas. A primeira é que todo mundo está propenso a aprender. Tem pessoas que demonstram claramente que querem aprender, tem pessoas que não demonstram. Então, cabe ao líder identificar um pouco esse lado. Tem pessoas que não têm maturidade para poder fazer isso. E é claro, e agora, trabalhando um pouquinho mais com o meio pecuário, eu já ouvi dizendo que de pecuaristas que é mais fácil trabalhar com boi, com gado, do que com pessoas. Com gente, Isso a gente escuta direto. Escuta. E isso ok, pode ser uma realidade, mas eu acho que, por lado social, não é uma verdade. Porque quando você identifica uma pessoa, ela tem a gente chama um background, né, que vem de família e do jeito que ela é e aquilo que ela está fazendo. Então, se você pegar uma pessoa totalmente introvertida e botar no campo de vendas, você não vai ter um vendedor bom. E você acaba até prejudicando a pessoa e, com certeza, prejudicando a relação com o cliente. Uhum. Então, a conversa com uma pessoa, a identificação com uma pessoa, ela começa por um bom bate-papo, uma conversa, uma identificação. E as pessoas têm que ter uma relação de confiança também. Sim. Ninguém conversa com você, Paulo, se não te conhecer, se não ter uma ideia, se não ter um quebra-gelo de início, né? Sim. E como todo mundo precisa trabalhar, as pessoas trabalham porque precisam e trabalham porque precisam aprender. A hora que você identifica, e é muito legal você identificar uma pessoa que está trabalhando numa área correta, dando aquilo até melhor do que aquilo que a gente pretendia, ou também aquela pessoa não se identifica com aquilo que está fazendo, e é muito gostoso você conversar com aquela pessoa que não é aquilo. Porque alguns anos atrás a gente trabalhava num ambiente muito mais fechado, era muito mais ferrenho o negócio. Hoje em dia, até pelas liberdades individuais, as pessoas têm muito mais capacidade de identificar o que querem. Mas, e hoje é um grande negócio, está faltando muito líder que indique, que fale, que converse com as pessoas. Então, eu lembro muito bem um caso. Quando eu comprei a minha propriedade, já tinha uma pessoa que trabalhava lá. Uhum. E aí eu perguntei para ela, você quer continuar trabalhando aqui comigo? Aí ele me perguntou, se o senhor quiser, eu fico. Eu falei, resposta errada. Eu falei, eu perguntei, você quer trabalhar aqui? Eu disse, você tem que falar para mim se você quer ou não. Se você quiser trabalhar comigo, você vai ter a oportunidade de compartilhar, conviver comigo, eu vou te compartilhar os 40 anos de experiência que eu tenho. E eu vou te ensinar tudo que eu tenho, e você vai ter a oportunidade de me ensinar aquilo que você já sabe que eu não sei. Então, acaba sendo sempre uma relação de troca também. Sim, claro. Então, quando a pessoa, numa conversa, numa entrega dessa, numa relação de confiança, sabe que você está disposto a ouvir e ensinar alguma coisa, está aberto o caminho. Sim. E, num segundo momento,
você tem que dar alguma coisa para a pessoa, uma delegação, ouvir uma opinião, mesmo que aquela opinião não seja mesmo que você está certo. Hoje nós, humanos, temos uma dificuldade muito grande de aceitar, né? De saber que as outras pessoas também têm direito a pensar diferente da gente e podem estar extremamente corretos, né? Sim. Então, a forma de identificar com pessoas hoje passa muito por um processo de confiança. E que, infelizmente, isso está um pouquinho em desuso, sabe? Sim. De confiar, de você colocar uma confiança numa relação que você tem que identificar é conversando. Seja aqui numa conversa dessa, seja numa conversa de trabalho, seja num treinamento de uma pessoa, seja num bate-papo de um boteco, você percebe como é que as pessoas estão, né? Sim, sem dúvida. E bom, seu Vivaldo, eu acho que essa experiência, né, que o senhor teve com gente e tal, obviamente te traz uma visão muito diferente quando o senhor começou a trabalhar, né, diretamente na pecuária. O senhor já comentou aí que foi uma decisão, né, médica praticamente, né? Foi. De parar de ter aquela vida que o senhor tinha na empresa que o senhor trabalhava. Como que foi essa mudança? E o que você percebeu logo de cara, assim, quando você chegou nesse universo, que é um pouco diferente, mas tem semelhanças aí também? Exatamente. Aí é bem saber o que é semelhante e saber o que é diferente. Eu acho que isso foi um ponto extremamente marcante na minha vida agora, nesses últimos 5 anos. Quando eu resolvi parar, por causa da questão de cuidar mais de saúde, eu coloquei uma tentativa de regra, né, na nossa cabeça, que você está num nível de estresse maluco, automático, né? Então você não consegue desligar, nada existe, né? E você também, é inimaginável você distinguir ou separar a tua vida pessoal com a tua vida profissional. As duas se integram o tempo inteiro, né? E aí, mas eu coloquei uma meta que eu precisava esvaziar minha cabeça de tudo que eu tinha de experiência até então, no segmento onde eu estava. Ok. Até porque, para resolver o problema de saúde, você tem que poder dar a oportunidade de fazer coisa diferente. Claro. E efetivamente eu fiz. Então eu não queria mais que as pessoas me ligassem de onde eu estava, o que eu estava fazendo, a relação com o cliente, eu tinha que diminuir. E aí, com a pecuária. E quando eu comprei a propriedade era para ser também alguma coisa voltada mais para lazer, mais para a identificação de conceito de lazer, de terra, de identificação, digamos assim, alguma coisa mais filosófica, sabe? aquele universo bucólico. Bucólico, né? Exatamente. Olha, o médico me convenceu. Eu fiz isso, mas foi fantástico, porque eu comprei e percebi que uma área assim estava extremamente desgastada, né? E aí eu comecei a perceber que naquela área, naquela função social, naquilo tudo, e eu percebi que é tudo aquilo que eu falei que eu não concordava com a gestão que o meu sogro fazia na fazenda. Aí eu falei, agora está uma oportunidade para fazer. Sim. Enfim. E aí surgiu, acho que assim, um conceito novo de aprender o que é esse conceito da pecuária. Falei, tá bom, eu vou me dar esta oportunidade. E fiz vários cursos, fui em vários organismos, instituições, levei a minha esposa junto, nós fizemos vários cursos e aprendizados sobre o que é o conceito da pecuária, o segmento econômico da pecuária. Perfeito. E aí, na área, eu comecei a fazer algumas reformas, e aí vem novamente o conceito da indústria. Que na pecuária, eu senti que fazer investimento na pecuária sempre tem uma dificuldade de misturar investimento com despesa. Sim. Eu não vou fazer um negócio desse que vai me custar caro. Na indústria, você tem que fazer um investimento, que é a sigla em inglês chamada CAPEX, né? Você tem que fazer um investimento, e isso a longo prazo, e o teu próprio negócio vai gerar recursos, lucratividade suficiente para poder pagar ele. Então, você faz um estudo de 5 anos, 10 anos. E eu percebi que na pecuária não tinha isso.
Ok, esse foi o primeiro choque. Aí, se eu fizer algum investimento de reforma na propriedade, eu não vou fazer com uma visão de 1 ano, 6 meses. Eu quero fazer uma coisa bem feita. E aí, até para fazer esse tipo de coisa e ter certeza, eu procurei ajuda de pessoas que são da área. Claro. E uma das pessoas foi o Coit, que está aqui, dono dessa loja aqui, que é um empreendedor fantástico, que eu trabalho com ele até hoje, ele cuida de toda a parte da dieta. E aí eu conheci um agrônomo que fez toda a parte de recuperação da pastagem, nós fizemos silvo pastoril. Eu conheci o médico veterinário Coit, que fez toda a parte zootécnica, né, da questão do conceito do projeto. Conheci um formando do curso de zootecnia, que trabalhava na empresinha técnica do curso, né? Chamado Catec Z, aqui em Londrina. E pegando a oportunidade, o conceito dos 3, e eu percebi que os 3 jovens, recém-formados, ou um pouco mais de formados, mas com uma experiência profissional não tão grande, mas com uma bagagem enorme técnica, e que precisava de uma oportunidade para colocar tudo em prática aqueles que aprenderam. Mas, ao mesmo tempo, precisava que alguém congregasse isso tudo num projeto, num plano. Lá vem seu Rivaldo com sua visão de pessoa. Exatamente. Né? Aí vem a questão de pessoa, gente, mas vocês podem fazer assim, dá para fazer. Aí houve assim um momento de êxtase de todo mundo, mas dá para fazer um projeto inteiro? Dá. Mas dá para fazer isso? Dá. Mas dá para fazer isso? Dá. Mas então vamos estudar mais. E realmente, com esses 3, as 3 profissionais da área, congregando a ideia de pessoas, a oportunidade de botar em prática, foi a grande mudança. E aí nós fizemos efetivamente um projeto na propriedade, levando em conta tudo o que eu tinha de experiência na indústria. Mas aquilo que eu tinha falado, a minha cabeça do lado da indústria tinha ficado para trás. E a janela da pecuária se abriu. E aí eu percebi que, inclusive, para a minha saúde, o conceito de conhecimento da pecuária me ajudou. Me ajudou demais. Então, eu achava que até então não precisava mais aprender. E hoje eu estou vendo que na pecuária tem tanta coisa para aprender, tem tantas pessoas para te ensinar, e tem tudo aquilo que eu te falei. Desde que eu esteja disposto a ouvir, as pessoas estão muito dispostas a compartilhar a experiência. E se tiver alguém que tem um processo de liderança, explicar o projeto e falar, vamos, elas se agregam e vão em conjunto. Sim. Foi isso que aconteceu com os 3 profissionais, e também vem novamente alguma experiência. Nós vamos fazer um projeto, ele é único e não é 10, não são 10, não são 3, é um só. A gente foca nesse, faz a primeira etapa, faz a análise, faz a crítica. Se isso deu certo, passa para o segundo projeto e assim sucessivamente. Então, foco. E a propriedade se voltou no foco de pecuária. Então, não é mais nada além disso. É só isso? É só isso. E aí, identifica-se o foco, faz-se o projeto e começa a se botar em prática, você percebe que o mar de oportunidades, primeiro, a maioria te vende um conceito de problemas. Sim. E realmente, a pecuária tem muitos problemas. Tem muitos. Eu acredito que seja, não tenho certeza que é o segmento econômico de maior oportunidade no Brasil. É uma vocação brasileira que, além de ser estupenda, faz parte da história brasileira. Exatamente. Recentemente eu li um livro da Lígia Pimentel. Lígia Pimentel, legal. Ela já esteve aqui no podcast. Ah, que legal. Já teve. Que legal. E ela tem 2 momentos com a Lígia que eu gosto. Que, primeiro, eu comprei o livro dela, e outra, eu sou um leitor contumaz, eu gosto muito de ler. E um dos capítulos do livro dela, ela diz que o gado, o boi, a vaca, fazem parte da cultura brasileira do desenvolvimento e do descobrimento do interior. Sim, sim. Então a questão é o seguinte: você quer uma área limpa? Bote o gado para limpar. É isso aí. O animal vai na frente.
Então tem a questão social da carne, do leite, enfim, mas o animal tem um conceito social dele, ajuda inclusive o próprio homem, né? Sim, sim. Isso é lá de trás, alguns anos. E depois, num segundo momento, eu assisti uma palestra da Lígia, onde ela colocou assim, que as propriedades rurais, elas têm 2 ou 3 caminhos. Ou profissionaliza, 3, ou arrenda ou quebra. Ou seja, a necessidade efetiva de se profissionalizar. Né? Sim, então, sim. mas fecha o parênteses. E aí, à medida que a gente começou a levar adiante esse projeto, eu percebi que esse mar de problemas e que as pessoas, a cabeça do pecuarista é voltada, e o mundo social entre os pecuaristas é muito... O momento social das pessoas é muito voltado para discutir problemas. Uhum. Então, cada um tem a sua listinha de problemas e se discutem problemas. Então, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, o gado meu está mais bonito, enfim, mas tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu percebi que esse problema que as pessoas comentam é uma oportunidade enorme. Sim. É uma oportunidade enorme. E, neste momento, Paulo, eu percebi que a experiência do conceito de gestão da indústria pode contribuir muito para o conceito de gestão da pecuária. A pecuária, no meu sentido, é assim, no Brasil, a visão que eu tenho hoje, assim, bem macro, o Brasil tem várias ilhas de excelência. Várias. A pecuária nós temos desde instituições de pesquisa, empresas, consultorias, assim, que são nota 10. E a gente vê no mesmo setor que tem áreas que são nota 2. Então, a gente precisava equilibrar isso tudo. Sim. Eliminar algum tipo de problemas internos, barreiras. E, na minha opinião, de novo, eu acho que o principal problema está na cabeça do pecuarista. Eu trabalhei muito tempo com pecuária, dados, informações, né? E tinha sempre uma informação que todo mundo fala, mas ninguém parou assim e falou de uma maneira que eu conseguia passar. Que é o seguinte: a gente tem ali, em média, mais ou menos, a gente produz 5 arrobas por hectare, né? Por ano. Se a gente pegar todas as informações, a gente chega nesse valor, né? Uhum. Isso é muito, isso é pouco, tal. Aí eu comecei a trabalhar também com pecuária, parte de intensificação e tal. E aí a gente ia a fazendas que produziam 30, 40, 50 arrobas por hectare, né? Eu falei assim, cara, 5 arrobas por hectare é a média. Tem gente produzindo 0. Tem gente produzindo 0,5. Porque para ter alguém produzindo 30... Ou até menos 0, ou até menos 0. Então, e quando a gente pega, por exemplo, a produtividade de soja em sacas por hectare, vamos dizer, você tem um range ali, sei lá, o cara que produz muito mal vai produzir 50, 55 sacos. O cara que produz muito bem, ele vai produzir 65, 70, que sabe, cada vez mais estamos aumentando, né? Mas na pecuária é tipo assim, de 0,5 a 60 arrobas por hectare. É muito... A amplitude é muito grande, né? E quando você tem uma amplitude muito grande, você tem uma diversidade muito grande, obviamente. E aí onde eu vejo também essa questão das oportunidades. Existem muitas oportunidades nos problemas, né? Muito, muito. E olha, você tocou num ponto certo que é... Você falou em informações, dados. Isso. Isso aí é uma coisa que me deixa com urticária. Porque... Eu tenho certeza que você tinha um dashboard lá na empresa com todas as informações. Exatamente, exatamente. E aí esse foi eu tenho certeza, esse foi o principal, sabe, uma grande visão, uma nuvem negra que apareceu, que eu falei, puxa vida, como é que esse setor sobrevive? Exatamente. Aí eu consigo te passar um paralelo aqui, Paulo, bem tranquilo. E como eu trabalhei muitos anos com cerâmica, então eu consigo comparar os dois paralelos bem no sentido, claro, da gestão. Uhum, né? Sim, sim. Uma fábrica de cerâmica, que você faz 1 metro quadrado de cerâmica, onde você tem toda a busca de matérias-primas, que são argilas, tem o teu processo de produção, a mistura, prensagem, depois você esmalta, queima, classifica o produto, embala, leva para o teu cliente. Esse processo todo, nós podemos dar aí um ciclo de produção desse produto
um mês. Sim. Ok? Eu produzo ele, está na casa do meu cliente. Ok? Então você consegue girar o teu produto um mês. Agora vamos botar isso na pecuária. É incrível que você começa a rir, que você compartilha com alguém que conhece. Sim. O período de monta, seja com monta natural, seja com inseminação, até o boi estar pronto, hoje nós podemos falar em 30 meses. De um mês para 30. Esse é o primeiro. Já é difícil de pensar assim. Não, olha, né? que loucura! Olha que loucura! Então, se você tiver o ciclo completo, é isso. Se tiver uma parte do ciclo, enfim. Esse é o primeiro. Segundo, num país igual ao nosso, onde se trabalha com uma taxa de juros agora de 15% ao ano, como que você faz planejamento para daqui 3 anos? Como é que você faz planejamento? Não, primeiro, questão do ciclo. Segundo, como é que você faz planejamento? Terceiro, que eu acho que para mim aí mora a grande dificuldade aí, como é que você consegue fazer o diagnóstico desses 30 meses com informações? Você não tem informação. Então, por exemplo, eu tenho recria, engorda e no final eu faço confinamento. Eu tenho um lote lá de 50 animais confinados. Eu tenho que pesar no mínimo uma vez por mês. Sim. E esse no mínimo uma vez por mês, para mim, é horrível. Eu tenho que saber o preço todo dia. E aí eu fico sabendo que a média brasileira de propriedades de pecuária é que 60%, 70% das propriedades brasileiras sequer tem balança. Exatamente. Eu não consigo imaginar isso. Bom, é trabalhar no escuro, praticamente. Exatamente. Né? Então, é trabalhar no escuro, sem informações, com uma taxa de juro muito alta e toda essa questão que envolve a falta de dados faz com que as pessoas não tenham capacidade de diagnosticar o que está acontecendo na realidade da minha propriedade hoje. E aí, de novo, sem demagogia, Paulo, se você perguntar para 10 pecuaristas hoje, qual é o lucro que você está tendo hoje? Pode ser que ele não queira te falar, por uma questão estratégica, mas 90% não sabe. Não sabe. Eu diria que 110% do 100% não sabe. Tá bom, pode ser até que você tenha uma experiência maior, né? Mas por ser, inclusive, com a experiência de gestão e por ser economista, eu não consigo trabalhar sem números na mão, Sim. sem dados na mão, sem fazer uma projeção na frente. Então, hoje, essa gestão, eu diria que essa fase de aprendizado que eu fiz com todos esses companheiros, esses profissionais jovens, inclusive, que me ajudaram, hoje tem uma propriedade boa, com um investimento feito com coisas que têm uma durabilidade aí de 40, 50 anos, quando eu não preciso mais me preocupar com isso. Uhum. Com o treinamento das pessoas que conseguem fazer, me deu tempo já para pensar numa questão estratégica de novo. E aí, sem querer me envolver de novo naquela bola de louco, mas é assim, como que eu posso fazer, como que eu posso ajudar o setor e ajudar a mim mesmo, né, como gestão, como é que eu posso fazer com que eu tenha informações diárias num dashboard desse? Não precisa ser por hora, mas por dia tá bom. Por dia tá ótimo. E aí você me dá a oportunidade, Paulo, de novamente fazer uma comparação. Na hora, esse que é o bom. Isso. No processo de produção da cerâmica, a gente dividia a fábrica em 4 setores. Então tem o setor da preparação, o setor da prensagem, esmaltação e queima, ok? Cada um desses setores tinha o seu modelo de trabalho e a sua meta. Uhum. Eu entregava o produto para o setor seguinte se cumprisse aquele tipo de meta. E assim sucessivamente, até o final. E como é um processo contínuo, trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não para nunca. E se parar, o prejuízo é muito grande, então não pode parar. Então, cada setor da empresa tinha um display, tem, né, um display em cima, e a gente identificava os principais problemas. Então, quando dava um problema, porque tem uma meta assim,
de novo, fazendo parênteses, quando você faz 1 metro quadrado, você produz 1 metro quadrado de cerâmica, você vende ele por 10, que tem uma classificação extra, e seu produto você vai vender. Aquele mesmo produto pode ter algum pequeno problema e a classificação dele passa a ser comercial. E ele é vendido 25% menos. Nossa. Mas o custo é igual. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar enormemente para você ter uma classificação próxima de 100%. E a gente dividia os principais problemas que aquele produto poderia ter para não chegar aos 100% e dava a cada problema um dono. E quando não estava dando 100% do produto, a gente no display apertava o que estava dando o problema. E o mecânico e o operador saíam correndo atrás para resolver o problema. Imediatamente. Ok, isso era assim. E a gente fazia com que as pessoas tinham uma meta. À medida que chegasse próximo da meta, ou mais do que a meta, aquilo que eu falei de entregar mais, os funcionários recebiam um prêmio. Então era uma conduta dupla o tempo inteiro e a gente tinha sucesso absoluto. As pessoas eram muito comprometidas. Perfeito? Claro. Isso é o problema na hora. Agora, se eu pego um boi, que ele está lá, comendo o dia inteiro, comendo, bebendo, tomando água, e eu não sei quanto que ele está engordando. Como é que eu vou saber se atende o problema? Então, se eu peso uma vez por mês, eu comparo com o último mês, eu tenho um intervalo de 30 dias. Se ele não engordou nada naquele dia, eu perdi 30 dias. E aqueles 30 dias eu não recupero. Então, essas informações, ou essa geração de informações, essa captação de dados, que possa vir para um dashboard, que te dá a oportunidade de fazer uma análise real time, ali no momento. Isso é o que eu posso afirmar que é a bola da vez para que a gente tenha um processo assim de triplicar muito mais a produção de carne no Brasil. Mas eu acredito que mais do que isso é dar essas informações, dar oportunidade ao dono da propriedade saber quanto que ele está de lucro. Sim. Outro dia eu fui participar de um seminário onde o foco do seminário era pegada de carbono. Está muito na moda agora, sustentabilidade. E aí eu assisti várias palestras, vários técnicos. A pecuária brasileira tem um componente chamado metano que ajuda no conceito de gás efeito estufa, então tem que fazer isso, fiz obrigações disso, obrigações daquilo. No final eu parei para pensar, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Falei, gente, isto são obrigações do dono, do proprietário de uma fazenda? Falei, não. A obrigação do proprietário é ter lucro. Sim. É dar lucro ao capital que ele está colocando, ao trabalho que ele está colocando, a tudo que ele está fazendo lá dentro. Toda pegada de carbono, todas outras obrigações fazem parte do contexto. Mas não vamos inverter as coisas, não. E é interessante o senhor falar isso, porque quando você aplica os conceitos da pecuária, né, intensiva, de alguma maneira você faz isso. Exatamente. Então, quer dizer, se eu faço o que a ciência preconiza, que os técnicos falam para o senhor fazer lá, aquilo melhora o meu pasto, melhora os meus animais, eu mato um animal mais cedo, né? Eu tenho uma eficiência melhor ali, eu estou fazendo tudo que essa turma pede e botando dinheiro no bolso, né, Wagner? Que é o grande objetivo. Eu concordo 100%, porque ninguém pensa no verde enquanto está no vermelho, né? Não tem essa, né, cara? Claro. E aí, eu acho assim que todos esses conceitos, o Brasil tem tanta técnica, tanta por isso que eu falo assim, ilhas de excelência muito grande, mas eu tenho certeza disso porque eu tenho essa vivência hoje. Claro. Então, por exemplo, eu recebo muita gente lá na propriedade querendo vender coisas para mim. Ok. Se eu tenho claro qual é o objetivo do meu negócio para atingir o meu lucro e aquele tipo de visita não vai contribuir, eu nem recebo, porque não faz parte, eu não vou perder tempo. Sim. Ok.
Então, todo mundo hoje, todo mundo, não vamos exagerar, mas a grande maioria dos conceitos que a gente tem, que são informações voltadas para o mercado da pecuária, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ok, todo mundo quer fazer com que o pecuarista compre alguma coisa que ele tem, ou para vender, ou para compartilhar. O problema é que o pecuarista não sabe o que ele quer. Se aquilo faz parte do conceito que ele quer. Então, a gente pode e deve fazer, e isso é inclusive um desafio que eu participo de um grupo de trabalho que nós estamos desenvolvendo isso, inclusive. Legal. Que é a gente poder ter captação de informações online, real time. O Brasil tem tecnologia digital para isso. Tem tecnologia disponível, mas vezes que a gente faça isso de uma maneira integrada, porque também não adianta eu fazer um negócio que me diga isto. Não, esta informação, elas têm que estar integrada com isto, que com as duas juntas, ou com 3 ou 4, eu consiga fazer uma análise. Vou te dar um exemplo. O Brasil hoje tem pelo menos aí uns 300 empresas vendendo software de gestão. Uhum. Gestão da pecuária. Sim. E são software muito bons. O Brasil é um país que tem tecnologia de software muito boa. E pouca gente usa, né? E tem muitas empresas boas. Aí que tá, exatamente. Eu posso dizer por mim, eu tenho um software lá que me dá 500 informações. Desde que eu digite, desde que eu entre com as informações, desde que eu seja treinado para fazer aquilo, desde que eu tenha tempo para poder fazer aquilo, e daquelas 500 informações eu vou usar 5. Que são as mais importantes para o seu negócio. Isso. Então, para que aquelas outras? Eu só preciso daquelas 5, então vamos focar naquelas 5. Então, é nesse desafio, nesse processo que nós estamos trabalhando hoje. Gerar tecnologia digital para efetivamente mostrar para o pecuarista no que ele tem para fazer para garantir e preservar o patrimônio que tem lucro. Claro. Porque com juro desse de 15%, se você não tomar cuidado... Hoje é imperativo, é imperativo. E a gente sabe, eu vejo vizinhos meus que estão numa dificuldade econômica e financeira muito grande, muito grande. Sim. E acabam saindo da atividade porque não tiveram oportunidade de poder ter uma educação financeira para esse tipo de coisa, não tiveram acesso ou se deixaram levar para uma série de coisas, enfim. Sim. E a maioria quebra nos momentos bons, né? Que é o momento bom, aí tem dinheiro para dar com o pau e esquece que tudo é ciclo no nosso setor, né? E aí no momento bom ele faz investimento que não deveria, que não vai atingir os objetivos que ele tanto almeja, que ele não sabe também, né? Que você comentou. É. E óbvio que ele vai quebrar de fato 2, 3 anos para frente, né? Mas normalmente são nos anos bons, né? E agora, Paulo, você tocou num outro ponto extremamente importante. Eu estou na pecuária há 5 anos. Né? É um tempo curtíssimo. Foi ontem. Foi ontem, exatamente. E aqui mesmo no COIT, eu acho que um mês atrás, eu assisti uma palestra de um veterinário chamado Gustavo. Ele é especialista em embriões, ele é especialista em... O tema da palestra dele foi bezerro, mercado de bezerro. Ah, legal. E aí ele faz inseminação, ele tem uma empresa que dá curso e tudo mais, ele é muito bom. Ele teve uma palestra aqui nos assuntos, assim, foi de uma maneira fantástica. A primeira vez nesses 5 anos que eu vi alguém que teve uma capacidade de mostrar isso muito claro. Ele pegou os últimos 20 anos e mostrou o ciclo pecuário bem claro. Bem claro. E está também muito claro que o ciclo pecuário, por uma série de fatores, ele está diminuindo. Está encurtando. É isso aí. Antigamente se falava de 7 anos, hoje se fala de 5, e tem ciclos que passam muito mais rápido do que os próprios, né? Exatamente. Esse último agora, inclusive, ele identificou que está menor do que 5 já. É isso aí. E a tônica dele é a seguinte: é aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, e se correlaciona preço do bezerro, oferta do bezerro, com o valor da arroba, enfim, há uma correlação nesse ciclo inteiro. Isso quer dizer que, na última linha, existem vacas gordas, existem vacas magras. Você não pode trabalhar nem com pico e nem com vale.
Você tem que trabalhar com alguma coisa que te dê uma rentabilidade média no período. Então, quando você está tendo a vaca gorda lá em cima, guarde, faça depósito normal de valor, recursos, porque você vai precisar ali na frente para manutenção do teu negócio. Então, o que faz? Quando o dinheiro está alto, eu saio comprando, eu saio fazendo isso lá embaixo. Dodge Ram, isso, calma. Exatamente. A Dodge Ram podia patrocinar esse episódio. Pode, não é verdade? Aí, ó, convida a Dodge Ram para fazer um negócio desse aqui. Eu gosto muito da Dodge Ram também para fazer isso. Mas então, é bem isso. Se ele tem a capacidade de entender que o ciclo da pecuária é assim e ao longo dos anos, ele trabalha com esse conceito. Tem que ter reserva de valor. Então, reserva de valor para fazer a manutenção da sua propriedade, a manutenção e o crescimento daquilo que você quer. E pelo modelo atual de gestão hoje, não dá para fazer isso. Se a gente não consegue ter as condições normais hoje de gestão, um dashboard, na mão que consiga ter esse dado, eu volto a falar, isso me dá uma agonia enorme. Eu peso uma vez a cada 30 dias, isso me dá uma agonia. E aí vem algumas questões de, claro, a questão de logística, a questão prática, você trazer todo o teu gado para o curral, aí ele deixa de comer, ele pode acontecer alguma coisa com o gado, você tem que ter uma gestão do peão para poder fazer isso tudo, mas isto é a realidade, todo mundo senta em cima dessa realidade e diz que isso é o problema e não pode. Eu acho que pode. Eu acho que dá para mudar. Eu acho que dá para fazer isso. E a gente está experimentando. Quem sabe num próximo episódio, numa próxima conversa, eu já posso te passar até algumas coisas que a gente já está desenvolvendo para isso. E quantas vezes já te chamaram de doido já, seu Rivaldo? Olha... Porque se chamar de doido é porque tá no caminho certo, né? Normalmente é assim. Eu fiz assim, talvez o primeiro item, o primeiro dia que me chamaram de doido foi quando... então já foi mais de uma vez. Não, foi mais... Foi mais de uma vez. Eu acho que pelo menos 3 vezes direto, assim, lá dentro, em casa. A primeira, quando eu fiz o projeto, vamos fazer, e aí eu tive que entender. O boi, a gente trabalha dentro de um ciclo anual, onde a gente tem período de seca, período de chuva, período de pasto, período de não pasto, que você tem que deixar de ter o boi sanfona, aquela coisa toda. Eu fui aprender aquilo. Então, eu fiz já naquele início, eu fiz uma inversão. Falei, o que a gente precisa para ter uma estrutura adequada para atender a necessidade do boi? Isto. Aliás, um pouquinho antes. Antes de começar a fazer isso tudo, eu fiz uma pesquisa do mercado para saber o que o mercado quer. O mercado quer boi? Não, o mercado quer uma carne. Que tipo? Assim, eu quero fazer essa carne que o mercado quer. É que ele paga melhor. Claro. Ok. Com isso, eu preciso ter essa estrutura. Aí eu fiz essa estrutura, montei. Então, fiz silos para ter uma silagem adequada para isso. E fazer silos, a pesquisa que eu fiz, o pessoal faz na terra ou alguma coisa assim, que tem um índice de perda muito grande. Aí vem o conceito da indústria, que você tem que trabalhar com índice 0 de perda. Eu fiz todo o conceito de concreto armado. E para isso, precisava entrar caminhão de concreto. E aí 3 vizinhos pediram para entrar lá em casa para saber o que esse homem está fazendo, que está entrando caminhão e caminhão de concreto. Esse homem está louco? Primeira coisa, eu falei, não, venham. Aí, e outra, também fiz esse conceito de vizinhança, que eu pegava da experiência da indústria. Terminou aquilo tudo, eu chamei todos os vizinhos, a gente assou uma carne, eu mostrei para todos eles o que tinha, porque o vizinho tem que saber o que você está fazendo e compartilhar, né? Então já me chamaram de louco nessa. Depois que a gente colocava, eu tenho uma área pequena, e eu trabalho com esse conceito de intensividade ao máximo, daquilo que você falou, Márcio. Produtividade ao máximo. Ou seja, tirar o máximo possível da terra e não aumentar. A terra deixar um capital enorme envolvido em terra. Antigamente, terra, fazenda, grandes propriedades era reserva de valor. Sim. Pode ser até hoje ainda, dependendo da forma que você vê. Muito mais caro. E eu vejo a terra como se fosse uma indústria. A indústria é céu aberto, mas tem que ter aquilo como negócio. E botar o máximo possível. Então, colocar a quantidade de
de lotação de gado, e aí mesma coisa, os caras entraram lá dentro de casa, que estava entrando o caminhão de bezerro, falaram, onde o seu homem está botando esse bezerro? Outra vez me chamaram de louco de novo. Então, a mesma coisa. O novo, ele gera um olhar, né? É muito fácil, isso eu li, não é frase minha, eu li até esse negócio da guerra toda aí, mas o cara foi o primeiro-ministro de Israel, ele escreveu um livro, e onde ele, no preâmbulo, ele dizia o seguinte: é muito fácil você fazer as tuas coisas quando você tem uma experiência, você aplica a tua experiência. O difícil é quando você tem que fazer com uma visão. A experiência te traz uma familiaridade, é fácil fazer aquilo. Mas quando você tem uma visão, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se você tem um campo de visão desse, você tem que ter uma ideia, e claro, tem grau de riscos, mas você tem que atenuá-los, mas chama a atenção de onde você está, com quem você convive, que aquela visão pode chamar a atenção das pessoas. E o novo gera, no primeiro momento, um pouquinho de insegurança. Sim, normal. E a hora que você compartilha aquela ideia, não é que as pessoas deixam de achar que você é doido, mas pelo menos é um doido que a gente sabe o que ele está fazendo. Né? É um doido consciente. Exatamente. Então E aí hoje essa questão da pecuária e todo esse aparato desses jovens com quem eu posso trabalhar, e aí eu conheci pessoas que têm uma experiência muito grande e todo mundo está apto a conversar. Sim. Mas eu não quero entrar num estresse da vida de novo, mas eu acho que sem a gente trabalhar com afinco, buscando coisas novas e correndo risco, você também não muda. Sim. Você também não cria alguma coisa. E aí, o Paulo, que me permita falar isso também, eu percebi uma coisa muito clara no meio pecuário. Há digamos assim, uma notoriedade de todo mundo falar a arroba tá baixa, a arroba tá ruim, a arroba tá ruim. É porque quando você não tem nenhum dado, é mais fácil pôr a culpa nos outros. Exatamente. É a síndrome do Homer Simpson, né? O problema é meu, eu ponho em quem eu quiser. Eu ponho aonde eu quiser. Exatamente. Então, no mercado, ninguém manda. O mercado é soberano. O mercado faz o que ele quer. E tem os agentes que trabalham menos ou mais, ok. Mas aonde nós podemos trabalhar? Da porteira para dentro. É isso aí. Se você garantir uma arroba produzida com uma qualidade, com uma quantidade, com um custo barato, pode vir processo de arroba que você está pronto para isso, né? Exatamente. Então, mas precisa ter as informações, né? Acho que esse é o grande lance. Agora você falou tudo. Isso é o grande objetivo, Paulo. Se eu pudesse resumir tudo que nós estamos fazendo hoje, é a busca da informação. É isso aí. E não é só a busca de ir lá preencher relatório, não. É fazer com que esse processo seja automatizado. Até para poder tomar as decisões em tempo hábil. Isso. Porque é muito comum no nosso setor, você trabalha uma safra inteira ou trabalha um ciclo inteiro, aí lá no final você vai fazer um fechamento. Aí deu errado, já passou tudo, né? Então, quais são as ações corretivas que você pode tomar, igual você fazia lá na cerâmica, exatamente, né? Porque qualquer momento, qualquer falhazinha te dava um prejuízo gigantesco. Então, gigantesco. E não é diferente na pecuária. Não é diferente. Esse é o detalhe. Conceito, ele é igual. Né? Desde que você saiba onde é o problema. Sabe. E aí, o que nós estamos fazendo... Como é que vocês falam? Dá um spoiler? É um spoiler. É spoiler, olha, o spoiler já. Tá louco, meu. A ideia é o seguinte, você tem todo o ciclo, faz todo aquele trabalho, puxa vida, você trabalhou, você dedicou, você tem investimento, você tem uma propriedade, você tem recursos, tem pessoas, e no final do período, final da safra, você vai fazer a conta. E aí você vai ver se deu ou não deu. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, numa dessa empresa que eu estava, ela foi vendida. Então, eu comprava empresas, mas eu também fui vendido várias vezes. Então, eu tinha que trabalhar dos dois lados. O fundo de investimento francês, que tinha mais de 400 anos, ele fazia diferente. E esse é o processo que nós estamos identificando, querendo analisar para a pecuária hoje. Eu faço todo o período, chego lá na frente, eu vejo quanto que vai dar, certo?
A ideia é a gente inverter tudo, Paulo. A primeira pergunta é dizer, quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar X% ao mês ou ao ano. Ok, esse é o número que eu vou atrás. Dali Toda adiante, a estratégia vai ser desenhada para chegar no valor. Aquele valor. Exatamente. Aí você vai até descobrir se aquele valor é ilusório ou não. Né? Exatamente, exatamente. E você tem condições de comparar aquele valor que você está esperando ao custo de oportunidades que você tem hoje com ganho financeiro ou com ganho de indústria e outras coisas para se comparar. Claro. A indústria, o segmento da pecuária, tem que ter uma rentabilidade mínima. E a gente sabe que, bem trabalhado, a pecuária, tem locais que a pecuária dá mais do que a agricultura. Mas a gente sabe disso, disso. Então, esse é o modelo, inclusive, que a gente está identificando. Eu vou colocar o número do número, eu posso para baixo buscando o resultado. Maravilha, esse papo aqui podia rodar em umas 2 horas ainda, né, seu Rivaldo? Porque tem coisa aí que, né, dá pra gente discutir muito, mas queria agradecer demais. Primeiro porque a gente atrasou um pouco, né? Desculpa já a princípio, mas muito obrigado por senhor ter participado aqui, trazido um pouco dessa visão, né? Eu particularmente que trabalhei muito tempo com a parte de análise de custo de pecuária. Exatamente. Eu falei, fui lembrando das coisas que eu fui ouvindo, né? Era muito comum a gente fazer os levantamentos de custos com vários pecuaristas e tal. Aí no final eles falam assim, não põe isso aí não quero ver não. Porque se a gente fizer, se a gente souber, a gente a gente para. Muitos falam isso, exatamente. Né? E é a grande realidade. É verdade. Mas muito obrigado, parabéns por toda essa trajetória e mais do que isso, né? Parabéns por colocar essa sementinha aí da gestão e trazer toda essa experiência para a nossa área aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E é bom a gente ter oportunidades de trocar ideias e conversar, porque a gente tem que compartilhar isso. O que a gente tem, o que a gente está fazendo para o segmento onde a gente está. Porque não é legal a gente saber que tem muitos proprietários rurais que estão saindo por uma série de razões. Não é legal. E as previsões falam isso, né? A Embrapa já falou muitas vezes, né? Que em 10, 15 anos, metade dos pecuaristas vão sair do negócio. Isso é péssimo, né? Péssimo. Pro negócio, pro setor é muito ruim. É muito ruim. E quem sabe a gente possa ajudar. Vai ajudar. Muito bom. E para quem está escutando a gente ou assistindo aqui, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Não sei, liga pro Coit, né? Liga pro Coit. Não, exatamente. A gente não tem feito um trabalho voltado para isso ainda. A gente acredita que o Instagram ou coisa desse tipo, a gente tem que trabalhar também com um pouco de calma nisso para não poder gerar uma expectativa e depois não cumprir. Mas o contato ou alguma coisa para trocar informações, aqui com o Coit a gente trabalha bem junto. Fechado, muito bom. Agora, para a gente finalizar, eu tenho um quebra-gelo, umas perguntinhas do nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. Não tem pegadinha, eu prometo. Bom. Vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá bom. Beleza? Seu Rivaldo, qual que é a sua música antiga predileta? Bee Gees. Bee Gees é bom demais. Bee Gees é muito bom. E qual foi... O senhor visitou inúmeros lugares no mundo inteiro. Qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Assim, são 2 locais diferentes. O local melhor que eu viajei, que eu visitei, que a gente tinha fábrica lá, é Costa Rica. Costa Rica na América Central. E um país totalmente diferente de tudo. E que eu sugiro para qualquer pessoa, se um dia quer viajar para algum lugar, que vá para a Índia. Índia. Já ouvi falar muito. Muito bom. E na cozinha, seu Rivaldo, qual que é a sua especialidade? Eu adoro fazer churrasco. Churrasco é bom. Eu adoro fazer churrasco. Bom pecuarista que se preze gosta de um ponto menos. E também gosto de fazer churrasco, mas não gosto de fazer desde que não tenha 2, 3 companheiros para jogar conversa. Isso aí. E o senhor falou que gosta muito de ler. Indica algum livro aí que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar com a gente? Olha, um livro que eu li recentemente e que vale muito a pena, principalmente nessa questão de tecnologia, de geração, de startup, é um livro que conta a história de por que mais de 50% das startups do mundo estão em Israel. É o Startup Nation? Startup Nation, exatamente. Esse livro é muito bom.
Eu li esse livro 2 vezes, até marcando uma série de coisas, porque ele é inspirador. É todo um contexto, né, do local, da região, um contexto histórico que para chegar ali tinha que... Né? É muito difícil. Não, é né, muito cara? difícil. Exatamente. E como que chega, por que chega. E principalmente nós brasileiros, ou não brasileiros, nós latinos, a gente dá uma importância muito grande ao problema e para. Uhum. Ali não teve... Não. É toda hora arguindo, perguntando, independentemente de quem está do outro lado. Né? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Isso eu indico muito para ler. Legal, livro. Muito bom. E se você se encontrasse, essa é mais filosófica, tá. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que o senhor te daria? Com 17 anos? Com 17 anos. Você está hoje, encontra com você com 17 anos. Eu devia ter aprendido mais. Devia ter dado mais oportunidade para aprender. Eu tenho um histórico, eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 12 anos. Nossa. Eu fui estudar em colégios e estudei latim, grego, francês, inglês, uma série de coisas para poder estudar, que eu tinha outros objetivos, mas eu ainda acredito que eu não dei oportunidade de vida de ter aprendido mais. É aquela história, não dá para dizer que hoje, com a experiência de hoje, a gente volta, mas com qualquer uma coisa. É o que eu falo para os meus filhos, dê oportunidade para aprendizado. É isso aí. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora que eu fiz com o seu rival, tenho certeza que você viu o valor, afinal nós estamos aqui há um tempão conversando, então você está aqui com a gente, você curtiu, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Você tem que pagar esse frio que eu estou sentindo aqui, cara. Pelo amor de Deus. Então, considere compartilhar. A gente está em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon, em todos eles a gente está lá. Acompanhe também os outros podcasts da casa. A gente tem um podcast muito legal aqui, que é o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio. Ah, é mesmo? Nós temos aí. E tá no 2º episódio, estamos produzindo o 3º. Ele sai assim, de vez em quando. Parabéns. De vez em quando. Muito bom. E a gente também tem um outro projeto que é o Brasil que Produz, que é um podcast itinerante, que a gente vai gravar em fazendas, em produtores rurais. Também tem os outros podcasts da Lígia Pedrini, do Lucas Ordonha, da Lígia Pedrini é o Agro em Pauta, do Lucas é o Agritech. Então tem vários podcasts que você pode acompanhar aqui no nosso timeline. Siga as nossas redes sociais também no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Só buscar por @agroresenha. E entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link está lá no nosso site, www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Seu Rivaldo, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre finalizo os nossos episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá? Que tá tudo resolvido. É muito profundo. É de uma profundura, né? De uma profundidade, perfeito, mas muito real. É isso aí, muito obrigado. Esteja, quando precisar, estou sempre à disposição, que quando puder, se estiver por aqui, estarei junto. Com certeza, é isso aí.